Olá pessoal, aqui quem fala é Douglas Cruz. Esse vai ser o primeiro vídeo com uma pequena apresentação referente a um exercício. No caso, esse é o resultado final de um trabalho efetuado pela Tita Maria Laura Radice, que resultou da releitura de um trabalho, de um desenho efetuado por ela mesma, só que tratado no Photoshop, que é esse desenho aqui. Basicamente, foi utilizado uma action que eu vou apresentar para vocês, e também a alteração das cores. Então, enquanto eu vou efetuando o processo aqui, eu vou dando algumas palavrinhas aqui. Primeiramente, falar um pouco sobre esse desenho aqui. Esse desenho ele foi criado para um trabalho de faculdade, que no caso, pelas palavras dela, né, é uma mistura de formas de vegetais, de objetos, né, formas relacionadas a objetos, e da feição de um ser humano, né? Seria uma mistura aí de formas, que faz parte de uma série de outros trabalhos que ela desenvolveu. Aqui, esse trabalho ele foi feito baseado na ideia de distorção da imagem, na qual a gente pega os elementos principais, né, os elementos visuais principais de uma determinada imagem e mistura com a outra, só que tentando explorar a forma no que se refere aos elementos mais evidentes, ou seja, aqui eu não saberia dizer quais foram os vegetais utilizados aqui para criar essa transformação, mas provavelmente um pimentão, pimentão verde, vermelho ou amarelo. A cor não importa, mas a forma dele em si é interessante, né? E misturado aí com a ideia de uma feição humana. No caso dessa ideia de feição humana, o que acontece? A gente poderia criar, né, vários elementos. Ela poderia ter criado vários elementos que fizessem realmente que parecesse o rosto de uma pessoa misturado, mas a diferença é que na junção da imagem que ela observava e na ideia caricatural que resultou esse trabalho, ela valorizou o que? A ideia das formas, a ideia das linhas, né? O que as linhas distorcidas chegariam a um resultado completamente diferente daquilo que se vê, né? Ou seja, de um rosto, de um vegetal, de um objeto, ou de qualquer coisa que tenha forma, que tenha cor, que tenha linhas, né? Mais pra frente eu vou pedir para ela fazer uma explicação melhor, né? Até porque essa aqui é a primeira postagem, então eu ainda vou ler muita coisa, vou desenvolver muita coisa e espero poder aprender muita coisa conforme o tempo, né? Marcando a data aqui, né? 20/10/2010. E beleza, então tá. Primeira parte aqui é o que? Essa action que foi utilizada. Essa action aqui ela é uma action utilizada para fazer a separação de traços a lápis. O que é uma action? Action aqui no Photoshop muita gente, pessoal que não conhece, não tem utilização do Photoshop, mais para frente eu posto algumas indicações, algumas referências e até alguma explicação melhor, né? Também estamos aprendendo juntos agora. Essa action ela até foi passada por... Eu fiz uma minha, né? Criei uma e eu estou utilizando uma que um amigo meu passou, né? E que a gente pode enviar, pode trocar actions com as pessoas também, isso é bem legal. Basicamente, o que foi feito, o que ela fez? Deu um play aqui na action, né? Que essa action aqui ela vai fazer todo o tratamento da imagem e no caso aqui, eu vou duplicar a camada e vou fazer a seleção por cor.
certo? Eu selecionei o vermelho, eu posso tanto deletar tudo que é vermelho aqui, que eu já vou ter aqui a imagem de fundo, seria esse resultado aqui, essa imagem de... Tirei a imagem de fundo, criar uma camada aqui, só pra gente ver como ficou. Com essa camada aqui, os traços do desenho, eu vou usar esse comando que a gente ativa essa caixa com Ctrl U, né? Ou então por aqui. Ctrl U. E vou diminuir a luz aqui ao máximo. Certo. Feito isso, já está quase lá. Eu vou aumentar o tamanho dessa área em branco aqui. Vou chutar um tamanho bem grande para caber as minhas outras imagens aqui. Aqui o fundo, vou selecionar tudo, Ctrl A, e vou pintar novamente de branco aqui. Certo. Vou selecionar. E agora eu vou criar, né, outras duplicações aqui, certo? E aqui eu vou dar uma pausa só para eu posicionar. Já retorno, que a ideia aqui vai ser preencher a tela. Feito aqui o posicionamento, eu vou na ferramenta aqui para cortar. Deixar esse aqui vermelho, né? O Ctrl U, né, através de comando. Vou fazer exatamente igual, né? Porque é uma releitura da releitura. Mas o mais legal é criando aqui. Esse aqui eu vou mudar só a opacidade. E por fim, esse daqui. Essa composição primeira aqui, que foi afetada por ela, o mais interessante são as cores, né? Esse preto, né, com esse tom mais claro, também estaria dentro das cores pretas, né, só que com opacidade, né? O vermelho aqui em relação ao amarelo, se a gente for pegar numa paleta de cores, seriam cores quase que opostas, né? E aqui também, né, o verde e o roxo. E aqui, entre eles também são cores que se diferenciam, né? Mas essa questão da cor aí eu vou estudar mais pra frente e vou apresentando. Então esse é o primeiro vídeo aqui que eu coloco como exercício, né, para mostrar uma coisa que eu aprendi, que eu achei legal. Então até a próxima.